I don't feel like doing anything. Hoje, homens e mulheres procuram emagrecer. Toda mulher quer perder 2, 3 quilinhos e a moda parece ser as dietas isentas de glúten. Será que faz bem? Hoje quem conversa comigo sobre o assunto e sobre emagrecimento é a nutricionista Mainá. Mainá, seja bem-vinda. Obrigada. Mainá, te coloquei já num assunto bem polêmico, né? A gente, assim, quem acompanha no Instagram, essas blogueiras que falam de alimentação, a gente vê muita moda de alimentos sem glúten. Primeiro, assim, o que é o glúten, para quem não sabe? Bom, o glúten ele é uma proteína vegetal presente no trigo, centeio, cevada, no malte e em menores proporções na aveia. E a grande preocupação por 2 pontos. Primeiro, esse glúten, ele no intestino, ele tem uma difícil digestão, tá? Então, ele vai acabar em exagero ou em quantidades elevadas, gerando uma inflamação do organismo. E o que vem sendo percebido também ao longo dos anos é que os alimentos que contêm o glúten vêm a cada dia mais com essa concentração de glúten elevada. Então quer dizer que os alimentos vêm com mais concentração e se a gente exagerar... Mas e aí, você acha então que vale a pena cortar o glúten da dieta? Bom, na minha conduta eu prefiro mais uma redução em casos específicos, porque vamos pensar também que o paciente celíaco, que é aquele que tem a intolerância, né, ao glúten, ele não pode realmente consumir por uma questão mesmo de aumentar a produção de algumas células inflamatórias. Mas são poucos pacientes. Isso, não. Hoje a gente tem aí mais ou menos 1/3 ou menos, né, da população com essa doença celíaca. E no outro restante, essa redução, ou seja, diminuir o consumo desses alimentos que contêm o glúten, já vão ter uma resposta melhor, diminuindo a inflamação e favorecendo essa perda de peso. E assim, quem está em casa às vezes não tem um acompanhamento nutricional e tira por conta própria o glúten da alimentação. O que isso pode acarretar? Pode fazer mal? Isso. Num primeiro momento não, ela vai ter essa resposta na perda de peso, porém, com essa exclusão e posteriormente com essa inclusão de forma não gradativa, ele pode vir a desenvolver essa intolerância, essa sensibilidade ao glúten e aí trazendo os mesmos problemas que o próprio intolerante tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora de decidir fazer uma dieta com ou sem glúten. Exatamente. Porque às vezes a gente pode, de repente, começar a ter um problema depois. Exatamente, né? exatamente. E hoje a gente percebe muito, a preocupação veio em relação ao glúten, porque o consumo da população, não só pelo aumento nos alimentos, mas quais são os alimentos que mais tem glúten hoje? São os pães, as massas, tá? Então, de uma maneira geral. A cerveja, né? A cerveja pelo malte. Então, assim, temos uma grande quantidade de alimentos com glúten e que a população vinha consumindo isso com uma maior frequência, maior volume. Mas aí a gente estava falando desses alimentos. E a aveia, ela contém glúten ou não? Tá, a aveia ela contém glúten sim, em menores quantidades, tá? Já existem hoje também até algumas dessas marcas de produtos da linha sem glúten que vêm oferecendo uma granola que é composta da aveia sem glúten, mas o que a gente percebe, vamos dizer, que a aveia ela sofre uma contaminação com glúten no processo de produção, porque geralmente são os mesmos lugares que se produzem o trigo, então é mais por uma questão de contaminação. Então assim, como o que a gente sugere é uma redução do glúten, esse consumo sem exagero não vai causar tantos danos, não. Então é diminuir mesmo assim, a quantidade de pães e a massa integral. Quando a gente fala assim um macarrão integral ou um pão integral, ele contém glúten ou não? Contém. Ele contém só mais fibras. O ideal mesmo é fazer as trocas. Hoje no mercado a gente já tem as lojas de produtos naturais que tem uma linha bem diferenciada para todos esses alimentos nas versões sem glúten. A gente tem macarrão de mandioca, macarrão de milho e os pães feitos com outras farinhas, uma farinha de arroz, uma farinha de rosca, que não vai ter o glúten. Mas assim, todo mundo quer emagrecer, né? A gente sabe que então, às vezes, o glúten é bom ter um acompanhamento nutricional, mas que outras 3 dicas você pode dar pro pessoal, assim, que você destacaria na questão para quem procura emagrecimento? Bom, existem as dicas aquelas, né, mais tradicionais, do fracionamento, comer mais frequente, beber água, mas algumas mais diferentes que eu gostaria de dar aqui. A primeira, a gente dá um foco pro nosso intestino, pro funcionamento do intestino, porque o intestino que não funciona adequadamente, ele não responde a tratamento nenhum. Vamos pensar que o emagrecimento é um tratamento, é uma resposta que a gente quer do corpo. Se o intestino não está funcionante, eu não tenho absorção dos outros nutrientes que eu preciso e o metabolismo, que é o que a gente quer que funcione melhor, não vão estar funcionando. E para que isso aconteça, eu tenho que ter um bom consumo de fibras e um bom consumo de água. Então, não é só assim, vou aumentar um pouquinho o cereal, ou vou comer mais frutas ou mais verduras cruas, mas tem que ter um bom consumo de água para que esse intestino funcione bem e que o meu corpo responda a esse emagrecimento. Outras das maiores causas desse ganho de peso que a gente vê é o aspecto emocional, é a ansiedade.
Então, associado a isso, vamos tentar ir atrás de algum tipo de atividade física, né, que te dê prazer, porque você já mata dois de uma única forma. Tipo, aumentar o seu gasto energético com atividade física e controlar o emocional, porque a ansiedade, ela gera muita compulsão alimentar. Às vezes por doces também, né? Exatamente. E o doce, além, né, desse consumo pela ansiedade, tem o próprio açúcar. Então, já inicialmente fazer a exclusão daquele açúcar adicional é o cafezinho, é um suco de fruta. Se você conseguir excluir isso, não é fácil no primeiro momento, mas o que exige é um treinamento de paladar, que a gente consegue fazer isso ao longo do tempo. Eu vejo assim que emagrecer é muito mais do que às vezes um período curto. Eu vejo as pessoas com dietas momentâneas, dieta da lua, dieta da sopa, da proteína, faz mal, né? Porque na verdade o importante não é reeducar. Exatamente. Essas dietas muito rápidas, né, que geram um resultado muito rápido do corpo, eu falo que a longo prazo, ou depois que você para, depois de um tempo, tem esse efeito que as pessoas falam muito, né? Engordei o dobro, porque o metabolismo responde a isso. E a maioria dessas dietas, elas geram mais uma perda de massa muscular. Eu perdendo massa muscular, meu metabolismo diminui. Então, na hora de voltar a ingerir aqueles alimentos ou aquelas quantidades que eu ingeria, eu vou engordar o dobro, porque o meu gasto está menor. Então, tomar cuidado com isso, e até o próprio corpo mesmo não vai fazer bem a ele, podendo desencadear problemas nos rins e outros problemas mesmo à saúde, com essas dietas, vamos dizer, malucas. Legal. Mayná, obrigada pela sua participação, pela contribuição, esclarecimento. Eu gostei demais, tenho certeza que o pessoal de casa também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada.